vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, capítulo 2. Romanos capítulo 2, eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aí aberta, tá bom? Romanos 2, do 1 até o 16. Todos acharam? Então vamos ler a palavra de Deus? Ela nos diz assim: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes o defendem, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo das pessoas de acordo com o meu evangelho. Vamos orar? Deus, nós continuamos aqui na Tua presença, pedindo, fala conosco. Tua palavra está lida e nós cremos que ela é a verdade. Queremos nos dobrar a ela. Queremos render as nossas ideias à verdade. A verdade que está revelada. Queremos submeter os nossos pensamentos ao crivo da palavra. Ao crivo da palavra. Queremos pedir que a Tua palavra traga luz para as intenções do nosso coração. Queremos que a Tua palavra traga revelação para o que está dentro de nós. Para os intentos que nós carregamos nos instintos. E que às vezes a gente não consegue discernir, a não ser que o Senhor mostre. Senhor, nós pedimos que a nossa vida esteja exposta somente a Ti, com a palavra.
Fala aos nossos corações, Deus. Dá-nos olhos para ver o Senhor na palavra. Dá-nos ouvidos para te ouvir. E dá-nos coração crente para guardar. Livra-nos de ouvir e não guardar. Livra-nos de ouvir e não praticar. Livra-nos de ouvir a palavra, ter o conhecimento e não fazer nada com ele. Precisamos do poder do teu Espírito para viver Jesus conforme a tua palavra nos mostra. A nossa força nada faz. Nós não temos poder. Nossa personalidade não é poderosa. Mas o Senhor é o poder. E o Senhor habita na fraqueza. O Senhor habita no fraco. E nós nos humilhamos diante do Senhor nesse momento de meditação da tua palavra. Humilhados diante do Senhor. Livres de culpa e de vergonha. Mas humilhados e rendidos. Pedindo restauração. Restaura a obra de Cristo na nossa vida pela palavra. É a nossa oração no nome dele. Amém. Irmãos, esse texto ainda faz parte de uma parte da carta aos Romanos em que Paulo quer mostrar para os leitores que todo mundo está condenado porque todo mundo nasceu no pecado. No contexto dos leitores imediatos da carta, dos destinatários da carta, você tinha ali um judeu que fazia parte da igreja de Roma. Então ele recebeu a lei mosaica, o Antigo Testamento. Ele recebeu um sinal físico, que é a circuncisão. Ele recebeu essas duas coisas como patrimônio da revelação que Deus deu para ele. E do outro lado, você tem aquele povo que é o chamado grego, aqui ou na sua versão está gentil, que é aquele povo que não nasceu na linhagem judaica e que não tem a lei, o Antigo Testamento, e também não tem a circuncisão. Aquele sinal físico de uma aliança que Deus fez lá em Abraão com o seu povo, a partir de Abraão, e que foi se repetindo na tradição. Nos dias do Novo Testamento, o povo judeu continuava a fazer esse sinal físico. Os dois, quem era judeu e quem era gentil, os dois receberam a revelação do Senhor. A gente viu na semana passada que um recebeu uma revelação que não é igual à do judeu. O gentil recebeu uma revelação que é geral, que é a criação, as coisas visíveis, mostram o poder de um Deus invisível de trazer coisas à existência. Na criação a gente não vê o nome dele. Para o povo judeu ele falou, meu nome é Yahvé. Ele falou isso lá em Êxodo 3, a gente vê lá no registro, quando ele se revela a Moisés, e ele fala, mas quando perguntarem o teu nome, o Senhor me manda lá libertar o povo do Egito, e me perguntarem o teu nome, eu vou falar o quê? Você vai falar, meu nome é Yahvé, está traduzido assim, mas não é assim. Mas o jeito de se expressar a gente usa aqui, essa maneira. Então o judeu recebeu uma revelação, Deus falou o nome dele. Para o gentil, eles não tinham essa lei, eles tinham a revelação geral. O ponto é, os dois receberam conhecimento de Deus. Se a gente comparar o conhecimento que um judeu recebeu, Deus falou o nome dele. Uau! Para um gentil, Deus deixou as digitais na criação, estão entendendo? Ele deixou as digitais. Tem uma digital aqui, não sei quem é, mas tem um digital do Criador nesse negócio. É uma revelação geral. A outra a gente chama na teologia de revelação especial. Deus fala o nome. E até Moisés falava com o Senhor face a face. Deus se revelou, deu lei, falou, meu nome é esse, eu tenho um plano para vocês, eu vou fazer isso aqui, eu vou mandar um descendente, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Deus falou detalhes e cumpriu tudo isso. Para um gentil não, mas o ponto é, os dois tiveram conhecimento de Deus, conhecimento que Deus deu. E aí, Deus, Ele é justo. O tema do sermão de hoje é o justo juízo de Deus. Por que é que Deus vai julgar pecadores? Porque Ele está cumprindo a própria palavra que Ele deu. No dia em que pecar, certamente morrerás. O pecado entrou no mundo por um homem,
E pelo pecado entrou a morte. E a morte é física e também espiritual, porque ela rompeu a comunhão do Criador com a criação, com o homem. Criou um abismo, separou totalmente. Que tristeza. Deus separou a gente dele mesmo. O pecado separou a gente do nosso Criador. E a gente tem um abismo, e Deus, por ser santo, Ele não se suja no pecado. Então, Deus cumprindo o seu decreto, e sendo fiel ao seu caráter santo, quando Ele vê o pecado, tenho falado isso todas as semanas, e até chegar no capítulo 3 vai ficar isso aí. Deus é santo, e quando Ele vê o pecado na natureza, a reação natural de um Deus santo diante do pecado é ira. Por quê? Porque Ele não se contamina com o pecado. Ele não erra. Se Ele não se irar, a gente não fica seguro na santidade dEle. E porque Ele é santo e ira, Ele executa juízo. E Ele executa juízo onde tem pecado. Esse texto mostra isso. Seja um gentil que recebeu só revelação geral, ou seja um judeu que recebeu uma revelação que Deus fala, meu nome é Yahvé, os dois receberam conhecimento de Deus em proporções e revelações diferentes, e Deus se revelou a cada um deles, e juízo virá sobre o que recebeu um tipo de revelação, e sobre o outro que recebeu um tipo de revelação. E aí, a gente precisa pensar que o juízo de Deus também vem sobre aquele que se coloca como juiz dos outros. Por isso, meus irmãos, nessa manhã, eu quero que vocês prestem bastante atenção. O sermão é plim-plim, é plá-plum, sabe? É rapidinho. Mas a gente tem algumas lições desse juízo, dessa relação, aqui. A relação entre o conhecimento que Deus deu para o judeu, para o gentio, para você, e o juízo. A relação entre o conhecimento que Ele deu, disponibilizou, e o juízo. E aí eu quero trazer duas lições e uma chamada para a gente no final. A primeira coisa está no versículo 1, versículo 2 e versículo 3. A primeira coisa é: reafirme o que você crê. Igreja Batista, Fonte de Sicar. Reafirmemos o que cremos. Com a boca, mas na forma como a gente vive. Vou repetir. Reafirme o que você crê. Com a boca, mas tanto quanto também na forma como você vive. Versículo 1, versículo 2 e versículo 3, eu vou ler de novo. Você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Irmãos, professar a fé bíblica é fundamental, a gente precisa saber o que crê. Para isso a gente tem sermão, leitura bíblica, vida devocional, instrução, estudo, formação bíblica na palavra, formação bíblica teológica, e ótimo, todos nós precisamos disso. Deus deu conhecimento e a gente precisa conhecer. Então o primeiro ponto é: conheça o conhecimento que Deus deu, desculpa a redundância. Use, se debruce sobre ele. Delineie a sua confissão bíblica. Saiba a razão da esperança que você tem. Conheça os fundamentos da fé. Não é isso que nós estamos fazendo aqui? Volta aos pilares, volta aos fundamentos. Conheça, você precisa conhecer, sua vida precisa estar firmada nisso. Firmada na palavra. Crente precisa saber Bíblia. Crente precisa ter a palavra na mente, na boca e no coração. Decora a palavra, irmão. Decora a palavra. Você não decora outras coisas, não?
Decora a palavra. É bom, quando você for orar e não sabe o que orar, ora a palavra. Meu Deus, o que eu vou orar pelo irmão que está lá? Meu filho, traz a Bíblia. A Bíblia Deus está, olha, tem o sim e o amém. Está na Bíblia, tem sim e amém para Deus fazer isso aí. Conheça a confissão, Deus disponibilizou conhecimento. Deus disponibilizou conhecimento. Conhecimento não é para quem estuda ou para quem, e não é para quem é iletrado. Conhecimento é para crente, letrado ou iletrado. Conhecimento não é para quem é inteligente, conhecimento é para crente. Crente precisa conhecer Bíblia. Professor, olha o ato falho. Pastor, eu não gosto de ler. Está tudo certo, você não gosta de ler, meu irmão, mas Deus revelou em palavra, em texto. Lá no céu você se acerta com ele, porque ele não mandou um vídeo. Ou porque ele não mandou uma pintura ou um quadro. Ele se revelou em palavra, e palavra precisa ser lida. Ele se revelou em palavra, e a gente precisa estar firmado no conhecimento que ele deu. E não nas nossas ideias sobre ele, não nas nossas ideias, na ideia do mundo sobre Deus, ou qualquer outra coisa, mas naquilo que a palavra diz, pura e simplesmente. Eu não quero que isso seja um peso, irmãos. Eu não quero que isso seja um peso para mim e para você. Mas a palavra, ela é... O que eu faço? A palavra é saúde. Ela é saúde. Deus deu esse conhecimento. Mas Deus deu um conhecimento para mim e para você, para que a gente possa saber para viver. Semana após semana eu tenho dito isso aqui. E hoje o sermão é sobre isso. Reafirme o que você crê na forma como você vive. Eu vou pegar aquele pontinho da aplicação da semana passada, de dizer, uau, que palavra, que texto, que livro, que podcast, que ideia, que teologia, que conhecimento. Tá, gostou da imagem projetada, meu irmão? Deixa Deus pegar o martelo e a marreta e projetar essa imagem em você. Professar a fé é fundamental. Então, o primeiro ponto é saiba a fé que você tem que professar. E para saber a fé que você tem que professar, você precisa conhecer Bíblia. E aí, sabe o que você tem que fazer? Ler a Bíblia. Professor, como que eu leio a Bíblia? Você lê a Bíblia, irmão. Mas tem um livro, não, você abre a Bíblia e lê. Você não precisa de teólogo nenhum para isso. Abre a Bíblia e lê. Deus vai falar com você. Ah, mas eu preciso fazer um curso? Não. Você não precisa fazer curso nenhum. Você precisa abrir a Bíblia e ler. Não quer ler? Põe no vídeo, põe no áudio, põe o audiobook lá, sei lá. Põe no carro, vai ouvindo a palavra. Mas isso parece que eu preciso saber uma coisa, uma teologia mais hard. Não, você não precisa não. Você precisa conhecer a palavra que Deus te deu. Só. Ah, mas lá na fonte, todo mundo estuda. Meu irmão, conheça a palavra. Estou brincando coisas internas, tá? Quem está assistindo aí, desculpa. Conheça a confissão que rege seu coração. A Bíblia é a sua regra de fé e prática. Ela foi dada pelo Senhor e preservada por Ele. Como que você vai viver a palavra que você não conhece? Conhecer a palavra, irmãos, não é saber as coisas que são delicadas na palavra, mas saber os absolutos da nossa fé. Por isso, eu queria dizer para você que para a gente, Deus disponibilizou um conhecimento. E o que eu tenho feito com esse conhecimento? E o que você tem feito com esse conhecimento que Ele deu? Está equiparado a outras coisas? Me desculpe. A palavra precisa estar num lugar que julga todas as outras coisas. Vocês sabem, e não estou fazendo autorreferência, mas que eu vivo numa outra atividade secular, eu vivo num meio de ideias. Mas eu coloco todas elas sobre o crivo da palavra. E em algumas eu digo,
Cala-te, cala, a palavra calou, o evangelho calou. Este exercício, atenção crentes, eu e você, a gente precisa fazer, porque o mundo bombardeia informação para mim e para você. E se você não está munido de Bíblia, sabe o que vai acontecer comigo, com você? Você vai dizer, eu não sei, eu vou acumulando as coisas e elas vão me regendo. Não, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Por isso, use o conhecimento que Deus te deu. E ele é a Bíblia, é a palavra dele. Mas não basta, Paulo fala, não basta conhecer. Juízo vem para aquele que diz professar uma coisa, com base no conhecimento que recebeu de Deus, e não viver aquilo que professa. Por isso, o primeiro ponto é reafirme o que você crê na forma como você vive. Conheça e deixe a palavra. Ontem eu ouvi essa expressão e eu queria compartilhar. O conhecimento, irmãos, guarda isso aqui, guarda. Se você for embora com isso aqui, tá bom. O conhecimento precisa tomar forma na vida. Eu ouvi isso ontem da irmã Durvalina e eu queria compartilhar com vocês. O conhecimento precisa tomar forma na vida. E Paulo está pegando nesse ponto aqui para os leitores da carta aos Romanos, dizendo, gente, os dois receberam revelação divina. Os dois receberam conhecimento de Deus. Maior para o judeu que Deus falou o nome dele. Agora, professar a vida, professar o conhecimento e não viver, só uma boa proficiência, só uma boa profissão de fé, uma boa profissão de fé não impressiona a Deus. Se você fala certinho o que um crente saudável crê, e acha que com base na tua confissão, eu não estou dizendo que ela não tem que estar aqui, esse é o primeiro ponto que eu estou dizendo, conheça, tenha um conhecimento saudável. Mas se você acha que o seu conhecimento, ele é só ele é importante, Paulo diz, não. Deus não fica impressionado, porque só faz uma perfeita profissão e tem um conteúdo muito saudável. Deus quer o conhecimento tomando forma na vida. E aí, meus irmãos, para o conhecimento tomar forma na vida, tem que ter disposição de coração de dizer, eu renuncio, eu abro mão da minha vida, eu vou rever caminhada, eu vou rever estilo, eu vou rever escolha, eu vou avaliar tudo isso do ponto de vista de Cristo. Porque Ele é a matriz, Ele é a nossa vida. Sem isso, irmãos, preste bastante atenção, a gente corre o risco, sabe do quê? Da hipocrisia. E Paulo fala isso aqui, você fala certo, cobra do outro, mas tropeça, porque aquilo que você fala e cobra do outro, você não vive. Está desautorizado, chamou juízo. Sabe para que vem juízo? Para correção, para o quebrantamento. Quando Deus foi com Adão, onde você está? Deus não sabia onde ele estava? Lógico que sabia. Por que Deus chama? Para dar a oportunidade da confissão. Você avalia. Fala, Deus, comi. Juízo é segurança. Juízo é Deus dizendo, vem confessar. Quando a gente tem conhecimento, irmãos, e a gente não deixa o conhecimento tomar forma na vida, a gente corre o risco de ter um alto padrão para as pessoas e um padrão baixo para você. Você valoriza a si mesmo à luz do erro dos outros. E aí Paulo fala uma coisa que não é longe da nossa natureza, não. E eu vou ser muito vulnerável aqui. Eu vou ser muito vulnerável aqui se nós, não conheço você nesse nível de intimidade, isso é seu e Deus. Mas às vezes o diabo nos tenta para dizer, a gente nivelar pelo erro do outro. Você erra. Ai, que bom. Ou então assim, olha lá, o mundo deu volta, agora ele caiu. Como se a gente precisasse valorizar a nossa vida, a nossa ética, o nosso comportamento à luz do erro dos outros. Isso é triste, podre e não reflete Cristo. É nojento. E o diabo tenta para eu ser assim e você também. Um hipócrita, ele é assim.
E quem é o hipócrita? Aquele que às vezes pode ter uma boa confissão, um bom conhecimento, mas a vida dele é vazia. Eu não sei se isso tem, se isso traz, no que Deus traz luz para você nisso daqui. Mas o primeiro ponto é, conheça. Eu não estou falando para você fazer curso, eu não estou falando para você ser teólogo, eu estou falando para você ser crente que lê a Bíblia. Crente que lê a Bíblia e deixa a Bíblia guiar a sua vida. Não basta isso. Lê a Bíblia, dobre os joelhos do coração e diga, Espírito Santo, me dá poder para viver essa palavra e reforma a minha vida à luz do que eu estou vendo aqui. Agora, se você também, não, está tudo certo, eu creio bem, Deus, olha, eu peguei o conhecimento de Deus e é profundo na minha vida. Vigia na hipocrisia, meu irmão. Porque Deus não fica impressionado porque você crê direitinho. Eu lembro de uma vez, há uns anos atrás, conto milagre, a desgraça, mas não conto a nhaca, a pessoa que falou. Mas eu lembro de uma vez, eu e uma irmã nossa da igreja falou, eu estou embasbacado. Eu falei, por quê? Porque aquela pessoa cria tão direitinho. Ela sabia, meu Deus, ela sabia tanto, bonitinho, teologicamente, Jesus é Deus e é homem, Ele morreu na cruz por causa disso, daquilo, e a gente tomando um café, essa pessoa falou, como que ela só sabia? Pois eu falei, pois é, não basta saber. Saber, a gente precisa ter, é inegociável, precisa confessar bem, mas não é garantia de que sabe, creu, está tudo delineado, recita e tal, e põe fundamento, e cita fulano, ciclano, e base bíblica, mas Deus está dizendo, onde é que isso tomou forma na vida? Talvez você tenha encontrado ao longo da sua vida cristã, um irmão e uma irmã crente, que talvez não tivesse conhecimento, até nem tanto aporte de alfabetismo, mas sabia a Bíblia. Meu pai era assim. Meu pai é um homem da Bíblia. Você chegava em casa, estava lendo Bíblia. Bíblia para quê? Para saber a Bíblia, para viver a Bíblia. E aí ele ia falar, eu lá vinha, tal e tei, lá diz isso, diz aquilo. Talvez ele não soubesse citar, porque o teólogo tal diz isso. Não estou falando com ironia não, tá? O teólogo tal fala isso, o outro fala aquilo. Ele não tinha esse repertório. Mas ele tinha a Bíblia pronta, fresca e renovada o tempo inteiro. E viveu procurando deixar esse conhecimento tomar forma na vida. O conhecimento formando o caráter. E eu louvo a Deus por esse legado. E eu fico pensando que a gente tem investido na confissão dos nossos filhos aqui na igreja. Em espaço, em material, em formação docente, em formação discente, e tá certo. Mas eu fico pensando para a gente, enquanto mestre, pastor, pai, amigo das nossas crianças e adolescentes, falando para toda a igreja, ele é teu irmão teu lá em cima, tem meus filhos lá em cima, tem teu irmão, tem teu sobrinho, teu amigo, somos uma família. Se nós só queremos dar confissão aí. E a palavra de Deus está dizendo, não, tem que crer bem, mas o conhecimento precisa tomar forma na vida. Tem um discurso, na educação a gente chama de currículo vivo. Currículo oculto, que é aquele currículo que o professor encarna na sala de aula e que o aluno fala assim, eu odeio esse conteúdo, mas aquele professor, quando ele dá aquela aula, eu amo. Você não teve essa experiência? Eu odiava a fórmula do Bhaskara, mas uma professora que amava a fórmula do Bhaskara e ensinava com prazer, eu falei, se ela desse aula de todas as matérias, eu ia amar todas as matérias. Por quê? Porque o conhecimento encarnou. O currículo era vivo. Estão entendendo? O currículo estava vivo nela, ela marcava. Nossas crianças, filhos, pais, discipuladores, a gente está olhando para a palavra, o que a pessoa crê, mas também como ela toma forma na vida. E o que Paulo está dizendo é, saiba bem e deixe o conhecimento tomar forma na vida. Irmãos, primeiro ponto, que Deus nos livre da hipocrisia. Que Deus me livre da hipocrisia. Que Deus me livre de olhar para alguém e dizer, o mundo deu volta. Se alguém eu souber que caiu, eu falo, Deus, podia ser eu. Mas foi a tua misericórdia que me pôs em pé. Que Deus nos livre de valorizar a gente mesmo à luz do erro dos outros.
Que Deus nos livre de ter só o conhecimento e dizer, eu tenho uma vida paralela. Eu já ouvi isso uma vez. Um professor erudito, ele disse, eu leio a Bíblia aqui, estudo a Bíblia, mas a minha vida corre em paralelo. Eu falei, Deus que me livre, Senhor, me ajuda a não ser assim. Eu leio a Bíblia, estudo, mas a minha vida corre no paralelo. Não tem comunicação dessas coisas. Não tem aderência. O que nós vamos fazer com o conhecimento da palavra hoje? Segundo ponto. Deus é imparcial e vai julgar cada um segundo as suas obras. Cada um segundo as suas obras. Então, o primeiro ponto é, reafirme o que você crê na forma como você vive. O segundo ponto é, saiba que Deus é imparcial, Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. O que é segundo as suas obras, irmãos? Deus julga a gente conforme o conhecimento que Ele nos deu. Aí você vai dizer, então eu vou conhecer pouco, porque aí Deus vai cobrar pouco. Meus alunos falam isso na escola. Ah, professor, não vem, então eu vou parar o curso, porque agora eu sei pouco, Deus vai cobrar pouco. Então, Deus vai cobrar conforme o nível, a profundidade que cada um recebeu. Não. Não é, Deus, é isso. Mas Deus não está mandando a gente conhecer pouco, não. Deus vai cobrar cada um segundo o nível da revelação que Ele deu para você. A regra, irmãos, a regra do julgamento é o conhecimento que Deus deu. Então, eu não quero que você tenha medo de Deus. Mas a regra do julgamento é, Cristiano, eu te dei conhecimento. O que é que você fez com ele? Deixei aqui, reformou minha confissão, mas a minha vida correu em paralelo. Não foi para isso que eu te dei. Vem cá. Vamos tratar? E você? Eu não dei conhecimento, não falei meu nome a Yahvé. Eu deixei só a revelação geral. Eu vou cobrar isso, não estou cobrando o nome Yahvé. Deus vai cobrar conforme a revelação que Ele deu, irmãos. E a verdade, ela vai prevalecer. E não tem nenhuma incoerência entre... Talvez você diga, mas Deus está manifesto que fulano é incoerente, crê bem, tem uma boa confissão, mas a vida corre em paralelo. Não vai ter incoerência nenhuma e fingimento e hipocrisia que vai enganar Deus no dia do juízo. E é por isso que a gente precisa pensar. Deus é imparcial e Ele vai usar a regra do conhecimento que Ele nos deu para julgar as nossas obras. Por isso, quando a gente chegar no dia de um julgamento, a gente não precisa ter medo, a gente vai poder olhar para Deus e dizer, eu fui um dispenseiro do teu mistério, como disse Paulo. Eu fui um mordomo, eu cuidei do que o Senhor deu. Cuidado, irmãos, cuidado que Deus dá é armazenar na vida. Obrigado por esse tesouro, eu quero entregar a minha vida para isso aqui. Deus, muito obrigado porque isso aqui é saúde mental para mim. Em pleno século 21, dizer que tem um Criador e sustentador da criação. Amém. Eu sou criação dele, ele cuida de mim. Dizer que em pleno século 21 a ordem da criação dá conta. Uau! A palavra de Deus é viva, é poderosa, e ela é para o homem em qualquer época, em qualquer lugar. Dizer que você tem o conhecimento de Deus, e você guardou esse conhecimento com zelo, é você dizer como salmista, eu escondi a palavra no coração, porque eu não queria pecar contra Ele, eu queria agradá-lo. Eu zelei por manter os absolutos da fé. Fui tentados, nós somos o tempo inteiro, mas dizer, olha, Deus é imparcial, Ele vai dizer o que você fez e o que nós temos feito, o que nós vamos fazer com esse conhecimento. Pouquinho, é pouquinho para você, está tudo certo. Deus vai olhar esse pouquinho. Foi muito, foi abundante, foi profundo. Ele vai dizer, eu confiei profundidades para você. E o ponto é, não apenas confiei, te dei em mente entendida, mas também te dei um coração crente para armazenar isso daí. Vem cá. Por isso hoje, eu vou terminar o sermão aqui. Eu
queria que a gente lesse o versículo 15. Quando ele diz: estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Deus chama a gente para o juízo e põe a luz e o exame, esquadrinha o nosso caminhar e a nossa vida, para que eu e você, a gente possa pensar nisso. Se a palavra está aqui, na nossa boca, mas também no nosso coração, na nossa vida, e a gente grava, esse é o nosso alvo, deixar a palavra gravada no nosso coração, confirmando a nossa consciência e mostrando os pensamentos que horas nos acusam e ora nos defendem. Esse é o nosso alvo, irmãos. Então hoje, a graça de Deus nos chama para o arrependimento. O arrependimento para a gente olhar aqui dentro, onde está a palavra aqui dentro. Se o nosso coração, de fato, ele está com a palavra impressa, se a nossa consciência, ela está trabalhada pela palavra para dizer, isso eu reprovo, porque a Bíblia condena. E isso eu aprovo, porque a Bíblia aprova. E se o nosso pensamento está formado, oxigenado com a palavra e com o Evangelho, para a gente dizer, ele está formado no Evangelho e formado na palavra para a gente dizer, isso, o Espírito de Deus me convenceu do pecado. E isso, o Espírito testificou de que eu estou no caminho certo. Coração, consciência e pensamento, regido pela palavra. É o que o Espírito Santo quer fazer com a gente hoje. Irmãos, um coração, consciência e pensamento regido por outra coisa que não é a palavra, é perigoso. É perigoso. Você fica vulnerável à voz do mal, você fica vulnerável às informações e vozes malignas, vozes do mundo, e a gente fica vulnerável às vozes da própria humanidade. Mas quando a palavra está gravada no coração, ela forma a nossa consciência é bíblica, ela é iluminada pelo Espírito Santo, que usa a palavra, e os nossos pensamentos são oxigenados pela lente da palavra de Deus, uma lente do Evangelho, a gente diz, Deus está nisso, Deus não está nisso. O diabo sopra a acusação, a gente diz, vai-te Satanás, porque em Cristo eu sou filho de Deus. E em momentos a gente vê o nosso coração pesado e agoniado, e a gente pode chegar diante de Deus e dizer, não, Senhor, o que rege o meu coração, como disse o salmista, por que você está abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda vou louvá-lo. Estou passando pela morte, Ele é vida. Estou passando pela escassez material, Senhor, é um maná. Tem um amigo que ele diz isso, Deus disse, não sei como disse para ele, mas ele disse que disse, pentecostalmente, e eu creio, e guardo essa experiência como privada dele, mas ele disse, Deus disse para mim, eu falo, o senhor não fala isso para mim não, mas Deus disse para ele que, para você, a sua vida nunca, vai ser sempre abundante na porção do dia. Estou entendendo o que ele quis dizer na questão material? Ele falou, Cristo, eu estou feliz. Eu falei, esse é crente. Cristo, estou feliz. Eu falei, porque Deus falou para mim, lendo a palavra, tinha uma experiência na leitura da palavra. Eu falei, o quê? Que a minha porção vai ser sempre certinha, do dia. Eu falei, que bom que Deus falou isso para você. A sua porção vai ser sempre certinha, e a do dia. Eu falei, não pode maná, não pode fazer nada para o dia seguinte. Ele falou, não, Cris. E aí ele falou, Deus mostrou que para outros, Ele vai dar em abundância, mas não é para mim. Mas os dois são prósperos no Senhor. E aí eu falei, o que isso te exercitou? No contentamento em Deus. Eu falei, mas que coração impresso na palavra. Que palavra impressa no coração. É isso, irmãos. A gente entende a agenda. Um coração que tem a palavra impressa, ele diz o que? Não, eu sei que para mim vai ser nessa porção. Mas nunca eu sou em Cristo, você vai ser o homem do Salmo 1. Tenho prazer na lei do Senhor, nela medita dia e de noite, é a árvore plantada junto a ribeiro de água, e dá o fruto na estação própria, e tudo que faz é próspero, na porção pequena do dia, é próspero.
E o outro que tem muito, também tem a palavra. E Deus dá, porque sabe que vai usar os recursos de maneira, enfim. Mas está com a palavra impressa no coração. Contentamento em Cristo. Contentamento em Cristo, contentamento em Deus. O que vai acontecer? Vai viver, regido pela palavra. Pensamento regido pelo Evangelho. E consciência iluminada pelo Espírito. É isso que o Espírito de Deus quer dar para mim e para você, um coração impresso, com a palavra impressa, contentamento em Deus. Nós corremos o risco de estar na igreja com a confissão boa. Nós temos uma confissão de fé batista de 1689. Olha, que legal, é histórica, a gente dá isso. Quem vem membrar faz curso, quem vai para o batismo faz esse curso. Mas, meu irmão, Deus, é possível a gente ter essa confissão na ponta da língua e o coração não ter contentamento no Senhor. E quem tem essa confissão, mas não tem o contentamento no Senhor, olha aqui, e aí é hipocrisia, e é cobiça, e é um monte de coisa que não comunga com o caráter de Jesus. Mas nessa manhã Deus chama a gente, a graça chama a gente para se arrepender. Para a gente olhar para dentro e dizer, Deus, me dá um coração que tem a palavra impressa. Me dá uma consciência formada na palavra, iluminada pelo Espírito. E me dá pensamentos que olham a vida a partir do Evangelho de Jesus. É uma troca de olhar, uma troca do coração e uma consciência oxigenada pela palavra, iluminada pelo Espírito. Deus está aqui para fazer isso em mim e em você. Isso é avivamento. Um dia Deus vai nos chamar diante dele, e a gente não precisa ter medo não, porque nós somos julgados por ele em Cristo Jesus, e a nossa condenação caiu sobre o Cordeiro. Lavados e remidos, nós vamos nos apresentar diante dele e dizer, muito obrigado, porque a revelação que o Senhor deu é muita, foi grande, mas muito obrigado, porque o Senhor, na mesma proporção que confiou a revelação, deu coração crente, para deixar a palavra impressa. Vamos correr para a presença de Deus, vamos correr para Ele, aos pés dEle, e dizer, me dá esse coração, me livra da hipocrisia, me livra de uma vida de ter uma confissão, mas não ter contentamento no Senhor. Se você está aqui, irmão, eu, você, nós estamos aqui, e o nosso coração está navegando nos ventos da vida. Parou o som, não? Está com som? Não? Acabou a bateria? Acabou não. Oi. Se o nosso coração está solto na atmosfera e não preso à palavra de Deus, que nessa manhã o Espírito de Deus opere esse milagre dentro de nós. Amém? Vamos orar? E a gente vai aproveitar, porque hoje é ceia. E a ceia, a vida cristã pede da gente a palavra, autoexame constante. A palavra de Deus diz que a gente deve examinar-se a si mesmo e comer o pão e beber o cálice. Então, se hoje, irmãos, você precisa tomar uma decisão de romper com coisas que o Evangelho rompeu, pede poder para Deus. Se hoje você não precisa romper, você precisa assumir algumas coisas que o Evangelho manda você assumir, pede graça. Não vai para casa, o que eu vou fazer com esse sermão? Faz agora. Não confie em você, confie no poder de Deus. Joga fora as coisas que o Evangelho manda jogar. E toma posse daquilo, palavra com mais pureza que eu estou falando aqui, daquilo que o Evangelho manda você assumir. Mas não confiando na tua força, mas no poder do Espírito. Olhe para Jesus, na Bíblia, como Ele está revelado na Bíblia. E pede para o Espírito Santo de Deus colocar você à luz, à sombra dEle. E você chorar suas misérias e dizer, Deus, traz a aderência, imprime a palavra no meu coração, forma a minha consciência com o Espírito e permeia o meu pensamento com o Evangelho. Assim a gente vai ser livre da hipocrisia. Eu não estou dizendo que você é hipócrita, mas a gente tem um tentador que até o nosso último dia de vida, ele vai nos tentar.
para a gente até ter uma boa confissão, mas uma vida não formada nesse conhecimento. Que hoje a gente veja aquelas coisas que a gente já normatizou como da vida. Mentirinha é normal. Não, não é não, irmão. Mas não é por moralismo que a gente está fazendo isso, porque não condiz. É normal eu odiar aquela pessoa. Não, não é normal você odiar aquela pessoa. Aquela pessoa é digna do amor de Deus. Imagina, aquele lá é um traste, aquele lá já entreguei, não entregou não. Se eu não posso ter aproximação com essa pessoa, eu posso buscá-la em oração. Tem um pastor que diz isso: se você não perdoa alguém, você está preso a ela. Você está preso a ela. Você não vai ficar em paz enquanto aquela pessoa não se dá mal na vida. Aí eu pergunto, você está com o coração preso a alguém, há 10 anos atrás, há 20, há ontem? Meu irmão, vamos deixar o conhecimento formar a vida? Coisa simples da fé, amar o teu inimigo. Quanto tempo faz que a gente não para pensar, eu não amo meu inimigo, cara. Se você não ama o seu inimigo, o que você está fazendo com a confissão? Nem chorando o teu ódio por ele você está. Precisa pensar nisso. Amar Deus sobre todas as coisas. Não amo Deus sobre todas as coisas. Mas é assim mesmo. Não, não é assim não, irmão. Eu amo demais, eu amo tanto isso aqui. Deus sabe e Deus não quer que você ame dessa maneira. Abra a mão disso aí, meu irmão. Vamos jogando, vamos pondo aqui. Deus, eu vim entregar. A minha carreira, sobretudo, não. Quem te deu a carreira foi o Senhor. A hora que Ele quiser, Ele tira. Vem dele e volta para Ele. Agora, sem Ele, o Deus que cria o trabalho, irmão. Então, hoje é o dia da gente pensar as coisas do dia a dia, da rotina. As coisas do dia a dia e da rotina, que a gente fala, meu Deus, como eu perdi consciência de pecado. Perdi consciência de pecado. E não é para ter medo, é porque o pecado faz mal, irmãos. O pecado nos escraviza. E quando a gente se livra dele, a gente fala, Deus, fardos caíram. Que hoje a gente vá para Deus e jogue fardos. A gente vai para Deus e diz, Senhor, eu não quero mais andar com esse peso. O ódio de alguém, falta de perdão. Meu Deus, amando demais isso aqui, virou meu ídolo, meu coração está preso a esse negócio. Dia e noite isso aqui me bombardeando, quero dormir, não consigo. Não descanso por causa disso. E fico obstinado, enquanto não acontecer, eu não vou. Meu irmão, Deus está aqui com o poder dele para libertar a gente. E a gente poder dizer, Deus, teu conhecimento formou Jesus em mim. E a minha consciência, ela está oxigenada, trabalhada pelo Espírito Santo com a palavra de Deus. Então que você tenha ousadia, junto comigo, para a gente deixar lixos, que a vida, a gente vai acumulando e a gente fala, não, eu preciso jogar essas coisas aos pés do Senhor. É constrangedor chegar e jogar, Cristo, eu preciso colocar isso no Senhor. Mas é isso, a graça é isso. É naquele homem santo. E eu vou jogar esse lixo sobre o Senhor, porque o Senhor que sabe espiar. O Senhor é o Cordeiro que leva isso longe. Então vamos jogar isso, coisas aos pés de Cristo. Amém? Senhor, é bom saber que o Senhor conhece a nossa mente, o nosso coração e o Senhor conhece, esquadrinha o nosso andar, a maneira como a gente vive, ou a gente tem vivido. Senhor, a gente não tem medo do juízo, porque a gente sabe que Jesus, Ele recebeu o julgamento e a condenação do nosso pecado. Mais uma vez, justificados pela graça do Senhor, pela fé e um ato de graça Teu, e recebendo a Tua justiça na nossa vida, alcançados pela redenção, nós nos avaliamos à luz da Tua palavra e Te pedimos, Senhor Deus, nos livra de voltar para uma vida hipócrita,
Uma vida, Senhor Deus, de ter uma boa confissão, mas ela não formar a vida, não tomar forma no viver. Deus, molda-nos conforme a palavra. Nós estamos dispostos. Nós pedimos o versículo 15 deste capítulo. Um coração que tem a palavra impressa. Uma consciência trabalhada pelo Espírito. E um pensamento, Senhor Deus, que está tão afinado e alinhado com o Evangelho, que pode mostrar aquilo que está certo e aquilo que está errado. Ó Deus, eis-nos aqui, Senhor. Ó Deus, alcança-nos com a Tua graça. Senhor, dá-nos força e coragem para viver diferente. Deus, nós não confiamos em nós não temos o poder, o Senhor é o poder. E nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor nos dá conhecimento para viver a verdade, e a verdade é Cristo. O Senhor nos dá a revelação bíblica para que a gente veja Jesus na palavra e possa viver Jesus em nós, no poder do Espírito. Deus, esse é o nosso alvo. É cumprir o que a gente leu no Salmo 63, na abertura deste culto. A minha alma se apegou a Ti. A gente quer uma alma apegada a Ti, Senhor. Tira, ó Deus, do nosso coração os apegos que nos afastam de Ti. A gente quer uma alma apegada ao Senhor. Deus, tudo passa. Tem coisas que o Senhor nos dá, a mesma mão soberana que trouxe, é a mesma mão soberana que leva. Mas o Senhor, Deus, o Senhor, nós não queremos abrir mão. O Senhor nós não queremos negligenciar. O Senhor nós não queremos perder. O Senhor nós não queremos, Senhor Deus, ó Deus, colocar num lugar que o Senhor não deve estar. Nós não queremos ler a Bíblia e ter uma vida paralela. Nós não queremos, ó Deus, nos assentar sobre o nosso estilo de vida e dizer, reinamos assim. Nós queremos, ó Deus, uma vida moldada pela palavra. Só o Senhor pode fazer a junção da palavra e a nossa vida. E é isso que nós estamos pedindo nesta manhã. Aviva-nos. Aviva-nos. Aviva-nos, Deus. Que o Teu Espírito sopre sobre nós para que vivamos a palavra. E andemos na verdade. Andemos nele, em Cristo Jesus. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Perdão pela negligência. Negligência. Teu conhecimento é vida. Teu conhecimento é nutrição para nós. É fortaleza. É, Senhor Deus, fortalecimento na fé. Que o sangue de Jesus, que nos lava de todo pecado, no qual nós fomos lavados e que nos purifica de todo pecado, nós recorremos ao sacrifício desse Cordeiro que derramou esse sangue, para a lavagem dos nossos pecados. Obrigado pelo privilégio de ceiar com o Teu povo. O Senhor está aqui, não neste pão e neste cálice, mas o Senhor está na presença invisível do Senhor, no ajuntamento do Teu povo. E a gente não te vê, mas vai ter um dia que nós vamos ceiar e vamos te ver. Enquanto este dia não chega, cumpriremos essa ordenança Tua, em memória do Senhor, crendo que o Senhor nos preserva para o dia final. Obrigado pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, de poder confessar os nossos pecados e te pedir perdão sem peso, sem culpa, e poder pedir poder e graça para mudar a rota e seguir um caminho diferente. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar. Parou? Oi. Som. Oi. Som. A gente vai participar da ceia. Você vai receber o pão e o cálice. Essa ceia, ela não é da Igreja Batista Fonte de Sicar, ela é do corpo de Cristo. Se você é de outra denominação cristã,
evangélica, o Senhor te convida para participar dessa ceia. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a sua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o meu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nada além do sangue.
Vamos ficar em pé? Tem alguém que vai participar e não recebeu? A palavra de Deus nos diz assim. Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós cremos que este pão e este cálice, eles não se tornaram a carne e o sangue do Cordeiro. A presença de Cristo é real na ceia, espiritualmente, no ajuntamento do seu povo. E nós cremos que nós estamos aqui num ato em memorial ao sacrifício de Cristo Jesus, olhando para trás o que Ele fez, mas também vivenciando os efeitos desse sacrifício na nossa vida enquanto pecadores remidos, comprados por Deus, e também olhando para o futuro com uma viva esperança, anunciando a morte do Senhor e dizendo que um dia Ele vai voltar e nós estaremos com Ele e vamos cear na presença dEle. Que essa esperança não se apague, e que essa esperança que não confunde, e que é forjada na tribulação e no sofrimento, como diz Paulo na carta aos Romanos capítulo 5, ela possa nortear a nossa vida e a gente possa viver aqui, mas com os olhos lá na eternidade. Nós vamos orar, dedicando este pão e este cálice para esta finalidade, a ceia do Senhor, e depois nós vamos participar. Senhor, nós dedicamos este pão e este cálice, consagramos eles ao Senhor para um uso específico, a ceia do Senhor. Ele representa, este pão, a carne do Senhor, o corpo que foi morto naquela cruz, foi castigado e morto. E este cálice representa o sangue que foi derramado, no qual nós fomos lavados e que nos purifica de todo o nosso pecado. Obrigado pela bênção de estarmos na Tua presença e ceiarmos contigo. Obrigado, Senhor. Para nós é uma alegria, a gente não vê a hora de ceiar na Tua presença, Deus. O dia em que os nossos olhos se fecharem no tempo e se abrirem na eternidade, nós vemos o Senhor. Estarmos contigo, Senhor. E é por isso que clamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Nós não queremos que o Senhor volte por fuga dos problemas, mas por amor a Ti. Tu és a nossa vida, Senhor. E a gente não vê a hora de Te encontrar, Senhor Deus, e lançarmos aos Teus pés toda a coroa, toda a honra que pertence ao Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Enquanto este dia não chega, ajuda-nos a manter a confissão nos lábios e no coração. Enquanto este dia não chega, faze-nos fiéis. Enquanto este dia não chega, livra-nos de nos perdermos de Ti. Livra-nos de nos desgarrarmos do Teu pastoreio. Livra-nos de nós mesmos. Alcança-nos, ó Deus, neste dia. Obrigado por esta ceia. É no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Podemos participar do pão e do cálice do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque ceiamos e ceiamos com a Tua família. Obrigado pela vida dos nossos irmãos. Obrigado porque seguimos no meio de uma multidão de crentes. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de dizer que nós fomos lavados no sangue do Cordeiro, que tira o pecado.
Obrigado porque um dia o Senhor perdoou o nosso pecado e tirou a nossa iniquidade. Obrigado porque o Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e transgressões. E o Senhor nos deu vida, a vida de Jesus. Que bênção, Senhor Deus, poder estar aqui limpos, alvo mais que a neve, limpos, por uma obra, uma lavagem santa que o Senhor fez em nós. Obrigado por essa bênção. Em nome de Jesus. Vamos cantar? Amém.